Olá, meu querido amigo, minha querida amiga que nos acompanha aqui no canal do IAG, neste estudo semanal da lição da Escola Sabatina, Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo, a sua presença aqui conosco é muito importante. Deixa seu like e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam então ter acesso a esse estudo que tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas. E eu louvo a Deus porque o Lições para a Eternidade está crescendo a cada semana, mais pessoas estão sendo alcançadas, recebendo este estudo tão importante da lição da Escola Sabatina, que tem como tema o amor e a justiça de Deus. Nesta semana iremos recapitular a lição de número 9, com o título O Conflito Cósmico. É um tema muito importante, é fundamental para nós como adventistas do sétimo dia e também para a teologia bíblica. Eu agradeço todos aqueles também que estão fazendo seus pedidos, agradecimentos aqui nos comentários. Tem sido uma bênção, eu consigo ler todos, mas não responder a todos. Mas também deixe as suas perguntas, comentários da lição. A sua participação para nós é muito importante. Aqui quem fala, eu gostaria de me apresentar brevemente, porque pode ser que seja a primeira vez que você está assistindo. Meu nome é Benjamin Prado, sou pastor no Instituto de Agricultura e Evangelismo, chamamos de IAG, aqui na cidade, na zona rural de Capitólio, Minas Gerais. E hoje, para esta recapitulação, tenho novamente comigo um grande amigo, diretor do IAG, Silverino Kiel. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com o pastor Benjamin, é um prazer enorme também estar com vocês para, mais uma vez, recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Ainda mais com um tema tão revelador. É verdade. Um tema maravilhoso. E eu acredito que será um estudo muito profundo nesta recapitulação. Vamos iniciar com uma oração onde você está, feche os seus olhos, sendo possível, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós, sobre todos estes amigos e amigas que têm nos acompanhado na recapitulação da Escola Sabatina, que o Senhor os abençoe, a família deles, o lar deles, e que possamos juntos avançar no estudo da Tua Palavra. Ilumine a nossa mente para compreendermos o grande conflito, este conflito cósmico que estamos envolvidos, que possamos receber a Tua Palavra, sermos libertos do pecado e recebermos de Ti graça, poder e salvação. É o que nós pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar início, como de costume, então, lendo o verso para memorizar. Gênesis 3,15 é o verso áureo da lição, um verso muito conhecido que apresenta de maneira primária o Evangelho, é um proto-evangelho revelado aqui em Gênesis 3,15. Lê para nós, Silverino, Gênesis 3, versículo 15. Diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok, nós vamos então trabalhar este verso durante a recapitulação desta semana. E já de início, né, Silverino, é importante nós mencionarmos que o conflito cósmico, essa compreensão do grande conflito na teologia bíblica e adventista, ela é fundamental. Mas é interessante que muitos segmentos religiosos, cristãos, não concordam com esta questão do grande conflito, mas biblicamente, desde Gênesis até Apocalipse, é muito claro e evidente que existe um grande conflito. Onde na Bíblia revela esse grande conflito? Ele é real ou não? O que a gente poderia comentar um pouco sobre isso? Eu fiquei muito feliz quando o pastor Benjamin me convidou para gravar a lição 9 e 10, porque o tema do grande conflito já é um tema que eu já estudo há alguns anos. E eu te confesso que, ao estudar esse tema, muitas perguntas que para mim era uma incógnita e que me incomodavam muito, foram respondidas. Amém. Eu me lembro até em 2021, eu tive na época do Covid, tanta gente acabou ficando contaminado, eu também peguei Covid e quase morri mesmo. E aí eu estava lá, nos meus últimos momentos, ou pelo menos eu pensava isso, eu escrevi esse livro, justamente com o título O Conflito Cósmico. Uhum. É um livro pequeno, de 96 páginas, 100 páginas mais ou menos, mas sintetiza muito bem o que a lição está falando, com muitos textos da Bíblia, muitos textos da irmã White, conflito cósmico. Então é um complemento muito bom para essa lição. E só um comentário sobre o livro, caso você queira adquirir o seu exemplar, entre em contato aqui com a editora do IAG. Nós publicamos este livro aqui pelo IAG.
Maravilha. Bom, é interessante que muitas pessoas permanecem e se tornam até ateias por causa de dúvidas no que diz respeito à origem do conflito, seu desenvolvimento. E é maravilhoso pensar, e como o senhor bem colocou, que praticamente, além da Igreja Adventista, eu nunca vi nenhuma outra denominação tendo a compreensão ampla e, ao mesmo tempo, tão minuciosa do grande conflito. É verdade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Ezequiel 28, Isaías 14, Ezequiel 31, Apocalipse 12, que é, digamos assim, que é a coluna disso, né? A gente ali vai ter informações bíblicas translúcidas do início desse grande conflito no passado. A gente vai ter, por exemplo, o capítulo 1, verso 10 de Efésios, capítulo 1, verso 20 de Colossenses, 2, 14, 15 de Colossenses, etc., onde vai mostrar esse grande conflito atingindo o seu ápice na cruz. E é interessante que nos textos que eu mencionei, até comenta uma coisa, né, que está no livro O Desejado de Todas as Eras, ou O Desejado de Todas as Nações, o capítulo 79, né? O capítulo 79 que fala que na cruz houve um rompimento na relação de amizade que existiu entre os seres celestiais e os seres da terra. O Espírito de Profecia fala isso de maneira muito clara na página 761, mas no Desejado Capa Vermelha. Isso aqui é no capítulo 79, eu não sei a página. E a Bíblia endossa essa mesma ideia, né? Que na cruz Satanás foi exposto publicamente. E desde aquele momento o céu foi reconciliado. Então, é um tema, assim... Muito rico. Muito rico e muito amplo e muito presente nas Escrituras. Praticamente em quase todos os livros da Bíblia você consegue sustentar a ideia do grande conflito. O livro de Jó, então, nem se fala. Os Salmos, o Apocalipse também. Então, realmente é uma ideia muito presente nas Escrituras que um grande conflito teve início. O início dele foi um mistério. Como surgiu a iniquidade, né? E como isso desenvolveu-se, e dá para se provar isso pela Bíblia também. Você pode usar vários textos dos Salmos, porque às vezes a gente se habitua muito até a comprovar tudo pelo Espírito de Profecia, mas toda essa ideia do grande conflito no céu, os anjos sendo conquistados, a terceira parte sendo expulsa, Apocalipse 13, ou Zacarias também vai lançar essa mesma ideia no capítulo 8. Enfim, a questão da posição elevada que Lúcifer ocupava no céu, além de Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, fazendo a analogia do rei da Assíria com Satanás, ali fala que o rei da Síria era formoso, vivia no jardim de Deus, no Éden, e era o cedro mais alto, e todas as outras árvores do jardim de Deus tinham inveja dele, mostrando a posição elevada que Lúcifer tinha, né? Então é um tema que esclarece muitas dúvidas. Que bênção, que maravilha. É muito bom saber que nós, como adventistas, temos essa compreensão, porque lança luz a nossa própria vida e existência, os desafios que nós temos no dia a dia. Existem, é claro, que neste conflito cósmico, muitas perguntas particulares e até perguntas macro que nós não conseguimos responder, nós não temos todas as respostas, mas aquilo que nos é suficiente, Deus revelou para nós termos a certeza de que Ele está no controle, de que Ele é poderoso, que Ele é justo, que Ele é amor, e que este grande conflito que se iniciou no céu, se estendeu aqui pela terra, já tem um fim marcado no sentido de que Cristo conquistou a vitória na cruz. É o que diz aqui Gênesis 3,15, pisando na cabeça dessa serpente. A ferida que Cristo recebe, então, é uma ferida que poderia ser regenerada, Cristo ressuscita, mas a ferida que Satanás recebeu foi uma ferida de morte. E quando nós lemos a Bíblia, tendo em mente este grande conflito, é possível, então, compreender a história maior por detrás das histórias. E isso é muito importante porque a leitura do texto bíblico fica extremamente enriquecida, amplia a compreensão. Isso é tão real que quando a gente olha, por exemplo, né, resumindo assim, uma analogia, quando a gente olha para Números 16, por exemplo, que fala da rebelião de Coré, Datã e Abirão, né? Coré era da família dos coatitas, e os coatitas eram os responsáveis pelo mobiliário, inclusive pela arca, por guardar a arca, né? Os gersonitas e os meraritas, as outras partes do santuário, né? E Coré, ele desejava ocupar o lugar de Arão, ele desejava o sumo sacerdócio, mas assim como Lúcifer, que desejou o lugar de Cristo no céu, Coré já tinha uma posição privilegiada dentro do arraial, ele era o protetor de um dos móveis mais importantes, que era a Arca da Aliança.
E ali teve todo aquele conflito. Coré disse falas assim pertinentes, né, que a gente conhece bem do grande conflito. A nação é santa e não precisa de lei. E Lúcifer disse isso no céu também. Exatamente. Que os anjos eram santos, não precisavam de lei. E aí houve um conflito entre Arão, Coré e Moisés, intermediando aquele conflito. E aí Deus, então, falou, olha, na pessoa de Moisés, vamos escolher quem o Senhor escolhe para si. Mas o desfecho dessa história diz que a terra engoliu os da família de Coré, saiu fogo, etc., e consumiu tudo. Então, em um capítulo das Escrituras, né, toda a analogia do grande conflito, desde o seu começo com as suas motivações, porque uma das motivações ímpias do coração de Lúcifer era a inveja. E Salmo 106 diz que Coré invejava Arão. Até o desfecho final, quando Satanás é condenado às chamas. Destruído, então, tudo isso num capítulo ali de Números 16. Então a gente pode perceber pelos comentários introdutórios que é um tema muito rico e amplo. E eu achei interessante na lição de domingo que o autor faz essa leitura em cima de uma parábola, a parábola do trigo e do joio, e faz uma leitura do grande conflito em cima dessa parábola. Tanto que Jesus explica essa parábola e traz a compreensão deste grande conflito. O que a gente pode aprender dentro dessa temática do conflito cósmico com a parábola do trigo e do joio aqui na lição de domingo? Olha, o pecado é um tremendo mistério. É um tremendo mistério. A senhora White fala que de todos os seres que Deus criou, o que mais se parecia com o próprio Deus foi Lúcifer. Ninguém se parecia mais com Deus do que Lúcifer. Tanto que a história da redenção diz que quando Jesus ia para os concílios e ele não ia, ele falava, né? Por que ele vai? É a sua veste mais brilhante do que a minha? Não. Então por que ele vai? Então eu acredito que o autor foi bastante feliz, né? Em ter colocado aqui essa parábola onde existia um canteiro de trigo, e este canteiro de trigo aqui representando o nosso planeta, né? E o inimigo semeou a iniquidade. E Deus não pôde, e é claro que essa ideia, aqui a gente pode trazer ela de maneira cósmica, né? Porque quando a gente olha para o cenário universal, ou seja, quando a gente olha para toda a vasta criação de Deus, o joio foi semeado na vasta criação de Deus, na grande vasta criação de Deus. E se Deus tivesse removido o joio lá atrás, anjos teriam sido colocados à perdição por causa disso. E, na verdade, essa situação foi tão forte. É muito bom entrar nesse tópico. Eu faria exatamente essa pergunta, porque quando o inimigo e Jesus, interpretando a própria parábola, diz que foi o inimigo, foi o diabo que semeou o joio, e os servos gostariam então de arrancar o joio de uma maneira um tanto quanto precipitada, e o Senhor fala, não, eles vão ter que crescer juntos até a vindima, né? Até a colheita, para que você não tenha o caso de arrancar juntamente com o joio o trigo. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer, entrando nesse tópico que você já apresentou, por que Satanás não foi destruído no início da rebelião? Por que Deus permitiu que o joio crescesse? A parábola explica, mas eu gostaria que a gente se aprofundasse nessa temática. Eu acho que o motivo pelo qual Satanás não foi destruído, a própria parábola, nos aspectos literais, já deixa claro. Quem é agricultor sabe, se você semeia o arroz, por exemplo, e se cresce alguma outra vegetação, a gente está até com arroz aqui, uma parte a gente não conseguiu limpar. Então agora a gente não consegue limpar mais. Então isso é real. Se eu for lá e arranco o pé de braquiário ou a outra erva que está no meio, as raízes estão entrelaçadas, eu arranco junto. Então eu vou ter eu vou ter um prejuízo dobrado, eu vou ter um prejuízo completo. Então, se Deus tivesse destruído Satanás, o prejuízo já foi grande, o fato de existir Satanás, ou ele ter sido, né, permitido ele viver. Mas o fato de ter sido destruído, o prejuízo seria completo, não seria grande, seria completo. A inspiração é clara em dizer que todos os anjos seguiriam a Deus por medo e não por amor. Ou seja, teria se instaurado uma instabilidade no universo que o sacrifício de Jesus não teria condição de corrigir. Porque a instabilidade seria muito grande. Porque mesmo com o sacrifício de Jesus, ele não foi destruído. Porque o próprio texto diz aqui, ó, nem mesmo aí os anjos entenderam tudo que estava envolvido. Tudo que estava envolvido. Então, imagina só se de maneira precoce, de maneira embrionária, Satanás tivesse sido tirado de cena. Isso poderia ter causado uma grande instabilidade no universo.
Nós podemos enxergar nisso, então, a manifestação do amor de Deus pelas suas criaturas? Porque o fato de Satanás ter sido poupado, o maior prejudicado não é o homem, né? O maior prejudicado foi Deus e a sua própria imagem. Porque no céu foram 3 as acusações feitas, né? O Desejado 117 e outros livros mais vão falar sobre isso. A lei de Deus é imperfeita, porque ela limita a felicidade e não pode ser guardada. Deus é injusto porque criou esta lei e Miguel não era Deus. Essas 3 acusações se tornaram colunas balizares das argumentações de Satanás contra o governo de Deus. A lei injusta, Deus é injusto por ter criado uma lei injusta e Miguel não é Deus. Quando Satanás explode a rebelião no céu pública e ele é expulso para a terra, e o homem então transgride a lei de Deus não muito tempo depois, enfim, é difícil saber quanto tempo Adão e Eva permaneceram no jardim, mas uma vez que Deus falou assim, olha, enchei a terra e multiplicai, e eu creio que Eva não era estéril, então se o primeiro filho nasceu fora, e se eles tiveram a relação dentro, então certamente foram meses que eles viveram ali. Sim, não passou muito tempo. Passou muito tempo. Assim. Então, quando o homem peca, ele está justificando Satanás diante do universo. Porque Satanás disse que a lei não poderia ser obedecida. Mensagem Escolhida 1:216 diz: o conflito em torno da lei de Deus, começado no céu, continuou na terra. Então, nesse momento, quando o homem transgride a lei de Deus, Satanás olha para o universo, Verdade sobre os Anjos 145, ele fala assim, está provado, a lei não pode ser obedecida. Ou aqui no Desejado, na página 761 ou 79 dessa versão, diz: quando o homem violou a lei de Deus e desprezou a vontade, exultou Satanás e disse, agora está provado, a lei não pode ser obedecida. Então, nesse momento, segundo o Salmo 51 ou segundo Romanos 3:4, Deus ficou numa posição de vulnerabilidade, não de limitação, de vulnerabilidade. Porque se ele avançasse agora para poder erradicar Satanás, a dúvida só iria aumentar. Aqui, uma terça parte não pôde guardar a lei de Deus. Lá na terra, o recém-criado par não pôde guardar a lei de Deus. Então, nesse momento... E tem histórias que a gente lança a luz sobre isso. Vamos dizer que pairava uma sombra sobre o caráter de Deus. Pairou uma sombra, muito bem. Todo mundo nesse momento fez o quê? Olhou para Deus. Será que as acusações de Satanás têm sentido? E isso é tão real que durante 4.000 anos, o Desejado, página 761 diz, Satanás viu que estava desmascarado e a sua administração foi exposta perante o universo celestial. Foram rompidos os últimos laços de simpatia. Então, até a cruz, ele agiu de maneira tão sorrateira que até a cruz existia amizade entre os anjos celestiais e os anjos caídos. E agora, pastor, eu queria que você me ajudasse, capta comigo esse ponto, você em casa também, porque para mim, esse ponto aqui, ele é fantástico. Ele é fantástico. Olha só esse fragmento aqui. O homem, bem como os anjos, os dois, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Cumprir lesia quem? Aos homens e os anjos. Aos homens e os anjos escolher a quem serviriam. Só que esses anjos aqui não são os anjos de Satanás, aqui nós estamos na cruz. Sim. Então aqui, no céu, na cruz, os anjos tiveram que tomar uma decisão. Na cruz, Deus falou, olha, até aqui eu tolerei dúvida, de hoje em diante eu não tolero mais. Quem ainda quiser manter simpatia com Satanás vai descer, vai se unir a ele, e quem entender que já está claro o suficiente quem é o caráter dele, permaneça. E nós não temos na inspiração que nenhum anjo desceu, então nós sabemos que nesse momento, Colossenses 2:15, 2:14, Satanás foi exposto publicamente. E todos os anjos, então, tiveram as suas dúvidas sanadas. Romperam esses laços. O caráter de Deus. Não assim quanto ao caráter do homem. Então hoje, na verdade, a dúvida que paira não é mais quanto ao caráter de Deus, mas é quanto ao caráter daqueles que habitarão no céu. Sim. A lição vem avançando, falando sobre a origem deste conflito na terra, a lição de quarta depois, a origem do conflito no céu. Eu acho que talvez o autor, aqui é uma crítica apenas construtiva, poderia ter invertido, porque o conflito começa primeiramente no céu e depois se estende aqui para a terra, mas na segunda vem falando sobre a origem do conflito na terra e na terça a origem do conflito no céu. Mas ok. O autor vem trabalhando esta temática do grande conflito e eu posso entender que
aqui eu vou expressar a minha opinião sobre isso. Eu posso entender que a cruz não resolveu todas as coisas, ou a cruz resolveu sim todas as coisas no sentido dessas acusações. Satanás foi desmascarado, foi revelado como homicida, pai da mentira. Cristo veio e patenteou os enganos no sentido de desmascarou Satanás, revelou o caráter do Pai, revelou a Deus como sendo justo e misericordioso, mas existem ainda coisas para serem respondidas. Ou existe a possibilidade de Deus ele ser ainda derrotado neste grande conflito? Porque eu falo que eu já ouvi, não no nosso meio em si, mas conversando com muitas pessoas, que existe ainda a possibilidade de Deus perder neste grande conflito, e eu não concordei. Eu falei, não, a cruz já revelou quem é Satanás, a cruz já revelou quem é Deus, mas existem ainda questionamentos a serem esclarecidos. Imagina um ambiente, né? Esse ambiente já foi iluminado, mas existem cantinhos escuros para serem iluminados. O que você pensa a respeito disso? Como que a gente pode trabalhar biblicamente pelo espírito de profecia para responder esse questionamento? Eu vou ler aqui, a gente vai discutir nos fragmentos. No início do grande conflito, deixa eu ver qual parte. Aqui o segundo parágrafo fala sobre a morte de Jesus, Satanás sendo exposto. Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo na cruz, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Então, esse aspecto ainda ficou turvo. Embora não compreendesse ainda tudo, sabiam que a destruição do pecado e de Satanás fora para sempre assegurada pela morte de Jesus. E o universo estava para sempre a salvo quando Jesus declarou: está consumado. Então esse texto é muito claro em afirmar que a cruz já conquistou a vitória de Deus. Já conquistou a vitória. Agora, é claro que existem aspectos, né, a serem esclarecidos. Por exemplo, o Patriarcas e Profetas 153, 154, falando da história de Abraão, fala que os anjos começaram a ver Abraão com desconfiança depois das suas quedas. E claro que isso antes da cruz. Mas claro que a ideia se aplica para depois. E aí Deus quis mostrar para os anjos que ele tinha alcançado a regeneração de coração e houve o sacrifício de Isaac. Pastor, vamos discutir esse texto aqui também. Verdade sobre os anjos 206. Cristo em sua vida e morte respondeu para sempre a ampla e profunda questão. Palavras, eu gosto dessas palavras. Eu amo, porque de fato traz profundidade, né? A ampla e profunda questão quanto à existência de um Deus abnegado e se Deus de fato é amor. Foi esta a grande questão que foi debatida nos mundos lá de cima. Então essa a questão de Deus ser um Deus de amor. O que representou o início e o afastamento de Satanás da relação a Deus. A mudança ou a abolição das leis de seu governo nas cortes celestiais for exigida por Satanás como prova de que Deus amava. Então o próprio texto diz que a ampla questão foi resolvida. Então a gente pode responder esse questionamento que eu fiz, que na cruz, de fato, Satanás foi revelado, rompeu esses laços com os anjos celestiais, revelou Satanás como homicida, pai da mentira, revelou Deus como sendo justo e misericordioso, de que sim, a lei é justa e poderia ser observada, mas existem questões ainda a serem esclarecidas, mas a derrota de Satanás, a destruição do pecado, do ímpio, de Satanás, já está garantida, é um fato, e a redenção do homem também. Então, louvado seja Deus por isso, porque nós podemos hoje ter a certeza que neste grande conflito Deus é vencedor. Deus é vencedor. Nós não estamos antes da cruz. Essa nuvem, né? Essa sombra que pairou sobre o caráter de Deus pela vida de Cristo, pela vitória de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, foi dissipada essa sombra. E hoje Deus é justo ao justificar o pecador e ele já se revela vitorioso neste grande conflito, porém agora é só uma questão de tempo. E a profecia fala que pouco tempo resta para Satanás. Ele sabe que a derrota dele já é um fato. E na verdade, até a cruz, daquilo que dependia exclusivamente de Deus, independentemente da interferência humana, aconteceu na cruz. Da cruz para cá, Deus não trabalha mais? Deus trabalha. Mas Deus pode ser limitado pela nossa vontade. Então, tudo aquilo que
depende 100% de Deus, foi feito de provisão para a salvação do homem. Agora é uma obra conjunta, né? É Deus, através do Espírito Santo, trabalhando no nosso coração para poder aceitarmos. Porque hoje, agora também eu vou colocar o meu parecer, né? Eu vou colocar o meu parecer aqui. Eu acredito que o que prolonga ainda a vida de Satanás é justamente Deus não ter ainda os seus eleitos, não ter os seus súditos. Ele só vai vir a essa terra buscar quando os seus súditos estiverem prontos. E para os súditos estarem prontos, eles vão precisar dar provas, demonstrar de maneira clara para o universo que eles não vão colocar o céu em risco mais. Então, quando a gente olha para alguns cenários das Escrituras, onde Satanás acusa alguém, a exemplo Jó, Satanás diz, olha, Jó é um mercenário. Ele é obediente por interesse. Ele é interesseiro. Então, antes da prova que ele sofreu, talvez o céu poderia pensar, é melhor ele nem vir, porque pode ser que isso seja verdade. E aí Deus provou Jó e ficou evidente ao contrário. José no Egito, página 207 do Patriarcas, também diz que ele foi provado diante do universo, né? Pastor, lê esse texto aqui, ó, vamos discutir ele, que está dentro do tema, até aqui. Esse texto aqui, para mim, é um dos mais tremendos. Vamos ler. A Verdade sobre os Anjos, página 205. O significado da morte de Cristo será percebido por santos e anjos. Homens caídos não teriam um lar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles se encontram seguros, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. Interessante. E bota no presente, né? Não se encontram depois da cruz. Exatamente. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Olha aí, ó. Sem a cruz, eles, os anjos, não se encontrariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu. A perfeição humana fracassou no Éden. O plano de salvação, tornando manifesta a justiça e amor de Deus, provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. Olha a ampla provisão do sacrifício de Jesus. Muito bom. Ou seja, esse texto nos informa que poderia existir novas apostasias se Jesus não tivesse morrido na cruz. Então a morte de Cristo na cruz é um aspecto redentivo para a humanidade, mas, vamos dizer assim, uma salvaguarda, uma proteção para que os anjos não caíssem daquela posição, salvo-conduto, e é interessante, e o pecado não se levantar uma segunda vez. E com textos assim, a gente consegue entender muito esclarecedor. Como que as raízes desse joio estão entranhados não só no planeta Terra, estão entranhados em outras partes do mundo. Então, se até hoje... Do mundo no sentido universo. Do universo, exatamente, do universo. Então, se até hoje o texto diz claramente que se não fosse a cruz de Cristo, poderia existir novas apostasias, as raízes desse joio estão por lá. Então Deus vai ter que arrancar esse joio na hora certa para poder não comprometer toda a sua plantação. E é interessante que a lição de sexta-feira traz um comentário exatamente nessa direção. Eu quero ler aqui um trecho que diz assim, ó, O Grande Conflito, página 412 e 417, diz assim: para o bem de todo o universo, ao longo dos séculos da eternidade, Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Então, Deus permitiu que Satanás desse continuidade à rebelião, porque Deus estava olhando lá na frente para que tudo isso, esse prolongamento de vida e da rebelião, fosse no futuro uma salvaguarda para que o pecado não se levantasse uma segunda vez. Então nisso a gente vê o amor e a misericórdia de Deus. É claro que nesse estender tem sofrimento, mas o sofrimento, como você disse, seria muito maior se Deus ele tivesse já de início intervido e destruído Satanás e acabado com toda a rebelião. A verdade é que Deus sabe o que teria acontecido e por isso ele não permitiu, né? E ele não fez. Mas dá para imaginar, teria sido uma catástrofe. Exato. Imagina só, o senhor vai para uma casa, chega lá, tem 50 pessoas naquela casa e ali tem o chefe e alguém reclama, olha, ou pontua, fala, olha, levantar todo dia às 4 horas é tão cansativo, a gente não pode ver um outro horário, e a pessoa pega um canhão e bum,
Acaba ali com o argumento. E aí, no outro dia, você acorda cansado, você vai ter vontade de reclamar do horário de levantar. Todo mundo vai ficar quietinho. Nossa, adoro levantar às 4 da manhã. Então, basicamente, essa instabilidade teria se instaurado. A gente pode, em 5 minutos, tentar ver todas essas ideias na Bíblia também? Vamos, eu acredito que é importante. Nós já avançamos aí uns 30 minutinhos, mas depois que a gente trabalhar essa fundamentação bíblica, a gente avança. A proposta, até em diálogo aqui com o Silverino, é para que vocês tenham um conteúdo extra ou mais profundo do que a lição apresenta também. Nós iremos trabalhar de segunda até quinta-feira, principalmente, mas a gente quer dar essa fundamentação, aproveitando que o Silverino há tanto tempo dedica um estudo sobre o grande conflito, dedicar então esse tempo para apresentar essas bases mais sólidas da realidade do conflito cósmico. Por favor. Então vamos lá. Isaías, eu quero... Isaías. Vamos mais para trás, vamos lá em Ezequiel primeiro, vamos mais atrás de Isaías, no sentido cronológico, né? Ezequiel 28. Ezequiel 31 primeiro. 31. Aqui é a glória da Síria, mas o interessante daqui é mostrar, assim, muito parecido com Ezequiel 28, a glória do rei de Tiro, né? Uma representação de Lúcifer. Mas aqui no capítulo 31, fala que esse rei, o verso 5 diz que ele se levou a grandes estaturas, muita água, muitas flores, muitas folhas. O verso 7 diz que ele era formoso e muitas águas estavam junto a ele. O verso 8 diz: os cedros do jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não se igualavam aos seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele em sua formosura, se referindo aqui ao jardim do Éden. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Aí todo o capítulo segue dizendo. Então, aqui é uma analogia da criação de Lúcifer, que ele foi feito assim de maneira... Foi feito glorioso. Os anjos tinham inveja, e a inveja que é a inveja santa, se é que existe, né? No sentido de admiração. De admiração. Mas olha lá, Isaías 14. Verso 12: como caíste desde o céu, ó filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações aqui são os anjos, né? A palavra debilitava aí, a palavra enganava poderia ser, né? Então ele enganava as nações no céu. Verso 13: tu dizias no teu coração, aqui a rebelião ainda estava interna. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Miguel, o nome Miguel é aquele que é semelhante a Deus, né? Então ele queria estabelecer o seu trono aos lados do norte e ser semelhante a Deus. Em outras palavras, ele queria o lugar de Arão, ele queria o lugar de Miguel. E é interessante que a Bíblia dá um dado geográfico, né? Ele queria estar do norte. Aos lados do norte. Agora, olha... Só um comentário de Isaías 14. Pode ir comentando. Eu acho interessante a ênfase na primeira pessoa do singular. Diz aqui, né? E tu dizes no teu coração: eu subirei, eu exaltarei, o meu trono, eu subirei, eu serei. E quando você tem uma ênfase no eu, você fala que é o egoísmo. Então você tem um ser que foi criado de uma maneira... perfeita, glorioso, belo, mas de uma maneira misteriosa, que a Bíblia diz que é o mistério da iniquidade. Surgiu no coração dele, então, a exaltação própria, o orgulho. Nesse texto revela a cobiça. Eu já ouvi muitos falando, ele queria ser acima de Deus. Não, ele não queria ser acima de Deus, ele queria ser semelhante a Deus. E, obviamente, não em caráter, mas em poder, em status, em ser adorado, ter o poder criador. Ele já tinha sido criado em semelhança de caráter, antes, obviamente, da sua rebelião. Então, você tem aqui a ênfase no egoísmo. E se Deus é amor e o seu amor é altruísta, o contrário do amor é o egoísmo. Então ele caminhou num sentido totalmente oposto do caráter de Deus. Mas, por favor, pode avançar. Salmo 48, verso 1. Salmo 48, verso 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. E lá diz que ele estava no santo monte. Então aqui é só para provar que, na verdade... Ali ele fala que eu subirei, eu quero estar no santo monte aos lados do norte, mas ele já estava no santo monte. Agora, o que tinha aos lados do norte? Verso 2. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, o monte santo, sobre os lados do norte, onde está a cidade do grande rei. Então, quando a Bíblia fala que Lúcifer queria estar aos lados do norte, na verdade ele queria
estabelecer o seu trono no lugar do trono de Deus. Estabelecer o seu governo, é uma nova proposta. Uma nova proposta. Salmo 97, verso 2, diz: nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Então Satanás queria tirar o trono de Deus e estabelecer o seu trono. Para um governo ser removido e outro ser estabelecido, a gente vê isso aí direto, né? Direita, esquerda, etc. Um partido começa a descredibilizar o partido do outro, começa a lançar por terra os fundamentos governamentais do outro partido. Então, quando a gente olha aqui, que o fundamento do governo de Deus é a justiça, aí a gente pergunta, o que é a justiça? Salmo 119, 172. A minha língua falará das tuas palavras, pois todos os seus mandamentos são justiça. Deuteronômio 6, 25 também vai lançar a mesma ideia, de que os mandamentos de Deus são justiça. Então, quando a Bíblia diz que o trono de Deus está aos lados do norte, o fundamento do trono de Deus os mandamentos, por isso que Satanás naturalmente lutou para abolir a lei, porque a lei, ou mostrar a ineficiência ou a injustiça daquela lei, a imperfeição seria o suficiente para Deus ter que deixar o trono e ele assumir o lugar de Deus. Por isso que ele ataca a lei, porque a lei é o fundamento do governo de Deus. E na verdade, até o Caminho a Cristo, página 62, diz que a lei de Deus é o fundamento do seu governo no céu e na terra. Então, Satanás, minando o fundamento da lei, do governo de Deus, que é a sua lei, ele lograva, ou pensava lograr com isso, ocupar o lugar do trono de Deus que está aos lados do norte. Sim. E nós sabemos que quando a rebelião explodiu no céu, ele foi expulso para a terra. Tem um texto, eu acho que é legal a gente mencionar, de Ezequiel 28, né? Só ler pelo menos um trecho ou outro, a lição de terça-feira apresenta Ezequiel 28. Também, Ezequiel 28. Aqui Ezequiel 28 apresenta o primeiro quadro de esquizofrenia. Verso 2, né? Porque ele fala que ele estimava o coração dele como se fosse o coração de Deus, né? Exatamente, principalmente aqui os versos 12 em diante, né? Tu eras o selo da medida, versículo 13, estiveste no Éden, jardim de Deus, diz que ele era um anjo cobridor, versículo 14, tu eras o querubim ungido para cobrir, 15, perfeito eras nos teus caminhos. Agora no versículo 16 diz, versículo 15 ainda, perfeito eras nos seus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, a iniquidade é a rebelião em ti. E como que ele expandiu essa rebelião? No versículo 16, pela calúnia, né? Pelo comércio. Aqui o próprio autor vem falando que o comércio poderia ser muito bem traduzido aqui como calúnia, ou a difamação. E eu acho interessante quando você lê o Patriarcas e Profetas, que Satanás ele incutia um pensamento de tal forma que depois aquela semente lançada germinava na cabeça daquele anjo, e aquele anjo começava a pensar que aquele pensamento dele era dele, mas tinha sido o próprio Lúcifer, no contexto já Satanás, né? Porque o caráter terrível, dele já estava deturpado, mas tinha sido Satanás que havia semeado aquilo no coração. E ele começou a atribuir traços do caráter dele agora defeituoso a Deus. Então, de fato, ele trabalhou de uma maneira assim, arquitetando de uma maneira assim bem sorrateira, né? De uma maneira bem, uma serpente mesmo já trabalhando. E esse conflito que começou no céu, ele teve aqui então a sua extensão na terra. Vamos entrar na terra agora ou quer trabalhar um pouquinho mais lá no céu? Agora, só para consubstanciar isso, sim. Esse texto do Patriarcas 68 e 69 diz: o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto somente que Cristo veio à Terra, mas não foi simplesmente para que os habitantes desse pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como deve ser considerada. Mas não foi somente para isso. Foi também para reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo e os mundos não caídos. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho.
em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria desta maneira a perpetuidade da lei de Deus. Desde o princípio, a grande controvérsia foi a respeito da lei de Deus. Satanás procurou provar que Deus era injusto e que a sua lei era defeituosa. Atacando a lei, procurava ele subverter o reino de Deus. Aquilo que a gente viu, né? Ele atacava a lei para subverter o reino de Deus. Olha, com essa leitura, você me fez pensar que até hoje, infelizmente, nós ouvimos muitas vezes dentro do nosso meio, eu falo igreja adventista, muitos pregadores, até teólogos, pastores, aqui não é um ataque à igreja, mas essas pessoas que acabam falando o que eu falarei não representam a igreja, mas acabam dizendo que é impossível guardar a lei, ou seja, reproduzindo as acusações de Satanás desde o início do grande conflito. Se eu falo que é impossível guardar a lei, que eu irei para o céu em pecado, em rebelião, na transgressão da lei, eu estou dando meu voto nessa disputa governamental, vamos dizer assim, eu estou dando meu voto para Satanás e falando, ele tem razão, mas eu quero o reino de Deus. Não faz sentido nenhum. Por isso que, quando a gente estuda o grande conflito de uma maneira mais ampla e profunda, nós entendemos que muitos argumentos que muitas vezes rejeitamos como aparentemente perfeccionistas, na verdade são argumentos bíblicos e são argumentos apresentados pelo próprio Deus e patenteado por Cristo. E falado assim, não, de fato a lei é justa, perfeita e pode ser obedecida e ninguém, nenhum ser entrará nos céus em transgressão desta lei. Porque se o conflito gira em torno da lei, como que eu posso ir para o céu em transgressão desta mesma justamente, lei? Justamente, obedecer ou desobedecer, né? O grande conflito é obedece ou não. Exatamente. E aí dizer que não tem como obedecer. Aí tem um texto que a Sonote fala numa review, ela diz assim, muitos homens hoje dos nossos púlpitos estão reproduzindo as acusações de Satanás, dizendo que não pode obedecer à lei. Então não faz sentido a gente sustentar esse tipo de argumentação. Então o conflito começou no céu, Lúcifer se torna Satanás, engana a princípio um pouco mais do que a metade dos anjos, tem o conflito revelado lá em Apocalipse capítulo 12. Por mais que o capítulo 12 a gente poderia entrar um pouco nessa temática, mas vamos entender que aquela linguagem pode ser aplicada ao início do conflito, que houve batalha no céu, né, a partir ali do versículo 7, entre Miguel e seus anjos e o dragão, uma figura ali de Satanás e os seus anjos, e eles foram expulsos então para a terra. E de acordo com o versículo 3, foi o próprio dragão que trouxe então os demônios, os anjos caídos para este planeta. Como que se deu a queda da humanidade em pecado? A lição de segunda-feira vem trabalhando isso, a gente já trabalhou bem a de terça. Como que se deu a origem desse conflito cósmico aqui na Terra? É interessante que quando a gente olha para aquilo que era o desejo de Lúcifer no céu, e ele foi assim talvez um dos primeiros psicólogos, né, que ele entendeu muito bem o coração da criatura, né? O desejo lá no céu era ser semelhante a Deus, né? E aqui na terra, o capítulo 3, verso 5, né? Sim. Diz, porque Deus sabe que no dia em que delas comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis semelhantes a Deus. Então o mesmo desejo que ele tinha no céu foi o desejo que ele incutiu no coração de Eva aqui. Exatamente. De que ela poderia ser semelhante a Deus. Ela já era semelhante a Deus, né? Exato. Mas ela iria experimentar uma esfera mais elevada, uma esfera mais profunda, e que Deus, através da sua lei, ali a lei limitava o acesso à árvore, através da lei de Deus estava limitando ela de experiências mais profundas. Que tolice. Exatamente. E aí acabou que essa foi a causa da queda, né? Ela achou que foi bom o argumento e... Esse questionamento que a serpente, que foi criada por Deus, que na verdade estava sendo usada ali por Satanás, porque a serpente no contexto edênico era um animal extremamente belo, existem até textos não canônicos, não bíblicos, que apresentam a serpente como alada. Ela voava, ela tinha um aspecto glorioso, e Gênesis 3 vem falando que a serpente foi criada por Deus. Mas ela foi usada neste contexto por Satanás, entretém então um diálogo com a mulher, lança dúvida, nega a palavra de Deus, certamente não morrereis se você desobedecer a ordem de Deus. Então Satanás colocou assim, ou eu estou mentindo, ou é Deus que está mentindo. Em quem você decide acreditar? Porque o ponto foi esse.
ou é Deus que está mentindo ou sou eu. E aí, Eva, quem que está falando a verdade, quem que está falando a mentira? Então, a partir do momento que Satanás, no versículo 4, que diz assim, né? Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis? Ele disse, Deus está mentindo. Ele atribuiu o caráter dele mentiroso ao próprio Deus. E Eva escolheu, vamos dizer assim, mesmo sendo persuadida, enganada, ela escolheu acreditar na serpente de que Deus estava mentindo, que ela poderia então usufruir de uma existência superior, elevada, ser, entre aspas, semelhante a Deus. E é uma lição, né? Assim, é uma lição que a gente pode levar para a nossa vida prática, que um dos elementos que fez com que fosse assim o anzol que Satanás usou para pescar Eva foi aquilo que Deus não disse, mas que Eva também disse que Deus disse, né? Ah, sim. Nem nela tocareis, porque senão você vai morrer. Deus não disse para não tocar. E aí o deserto da tentação diz que nisto Satanás viu a oportunidade. E aí na mesma hora ele pegou a fruta na mão. E aí Eva nem se atentou que na verdade Deus não tinha falado aquilo. Então ela fez esse pequeno acréscimo. E aí, assim, quando a gente pensa, né, aqui no IAG, a gente lida com muitas pessoas, com vendas e com público, e muitas vezes a gente vê na prática como você acrescentar uma pequena fala à fala do outro, quantos problemas isso traz, né? É muito importante a gente ser bastante literal naquilo que vamos falar do que a outra pessoa falou. Sim. Tanto que a Sra. White, quando vai citar a fala do anjo, ela abre aspas, né? Então, às vezes é comum a gente entreter um diálogo, não sei o que tem. Não, mas o pastor comentou comigo que... E aí eu reproduzo, talvez, uma informação totalmente... Até uma entonação, né? Até colocar uma entonação que você não colocou. Eva, assim, ainda no seu estado edênico, cometeu essa falha, e Satanás usou muito bem essa pequena falha dela, e acabou ocasionando a queda por isso, né? Que ele pegou e ficou com ela na mão. E é interessante, né, os apelos também sensoriais no verso 5, porque diz aqui, verso 6, aliás, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha só a questão do paladar, né, do apetite, e agradável aos olhos, a concupiscência, e a árvore desejável para dar entendimento. Então você tem os sentidos sendo aqui estimulados, apelados, para que ela pudesse então ceder à tentação e ao pecado. E daí você tem aqui a triste história, o triste relato do pecado entrando neste mundo, Adão e Eva tendo medo de Deus, fugindo de Deus, se escondendo, mas Deus aqui revela um plano. Versículo 15 é o verso áureo. A gente pode ler novamente este texto e comentá-lo brevemente? Gênesis 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti, este ti aqui é Satanás, e a mulher, entre a tua semente ou descendência, algumas traduções, ou seja, a semente da serpente, e a sua semente, no singular, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós podemos entender que Gênesis 3,15 apresenta o evangelho, é um proto-evangelho, onde a gente enxerga o evangelho aqui. E será que o verso 21 nos ajuda também a entendermos a revelação do evangelho? Eu acho que cada palavra desse versículo é importante, né? Eu até dei uma pesquisada uma vez, aqui, e porém, eu vi que algumas ideias de traduções traz eu porém. Ou seja, Deus vai pôr esse antagonismo no nosso coração contra o mal, né? O Grande Conflito 505 diz que essa aqui foi a primeira profecia dado como promessa de que Satanás seria derrotado, né? Então, mesmo antes da cruz, a gente já poderia se confortar com esta mensagem de boas novas. Porque o evangelho é boas novas de vitória, boas novas de salvação. E aqui sim nós temos o primeiro anúncio da derrota. E foi o primeiro grande golpe que Satanás sofreu, na verdade, né? Aqui ele sofreu, aqui a cabeça dele foi esmagada. Então, eu acredito que a partir daqui, Satanás ele sabe que ele está derrotado. E eu penso que a sua obstinação, o que equivocadamente muitas pessoas chamam de perseverança, mas ele não é perseverante, ele é obstinado. Exato. Eu acho que é ele tentando atenuar a sua própria condenação, porque o pecado que ele não paga, quem peca, paga, né? Mas ele paga o pecado de todos os salvos. Mas eu penso que no seu íntimo ele sabe que depois da cruz já não restava mais salvação para ele no sentido de vitória. Na salvação já não existia há muito tempo, mas
melhor dizendo, né? Ele sabia que já não teria mais vitória para ele a partir da cruz. Sim. Mas quanto mais pessoas ele levasse ao pecado e morrer nessa condição de pecado, são pessoas que ele não pagaria pelo pecado dessas pessoas. Sim. Então você tem aqui uma intervenção divina, porque se Deus não tivesse intervido, a humanidade estaria completamente escrava do poder do pecado e de Satanás. Louvado seja Deus pela intervenção de Deus. Aqui o verso 9 já tem uma intervenção. Onde estás, Deus em busca do homem? E você tem uma intervenção mais clara em Gênesis 3,15, ou seja, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já havia elaborado esse plano desde os tempos da eternidade. Aqui foi apenas um desdobramento de algo que ele já havia planejado. E você tem quem que seria aqui a semente da serpente e quem que seria a semente da mulher? Como que a gente pode entender essa questão de semente? Eu acredito que a semente da mulher seria o próprio Jesus, porque o Cristo. Aqui nós estamos falando da cruz, né? Uhum. Nós estamos falando da cruz. E a semente de Satanás, certamente todos os ímpios, especialmente aqueles que estiveram envolvidos na morte de Jesus em si. Uhum. Porque Satanás não estava presente ali, a sua cabeça foi esmagada no sentido de sua obra ser exposta, né? Uhum. Por exemplo, como diz aqui Colossenses, né? Sim. Colossenses 2. Ó. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas ordenanças e tal, tirou do meio e cravou na cruz. Verso 15, que é o verso importante. E, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e sobre eles triunfou. Amém. Então, não só Satanás, mas todos aqueles também que defendiam, né, essa causa, ou que estavam junto com ele, Anás, Caifás, os romanos ali. A gente tem aqui, na sequência, em Gênesis 4, a revelação da semente da mulher e a semente da serpente. Você tem Caim e Abel. Caim e Abel. Exatamente, isso segue por toda... Exatamente, né? Você segue isso por toda a narrativa bíblica, a revelação da semente da mulher e a semente da serpente. E é claro que a semente, ou descendente no singular, seria o próprio Cristo que derrotaria Satanás. E o verso 21, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu de peles do quê? Certamente de um cordeiro, de um animal. Foi Deus quem instituiu o sacrifício em que Adão e Eva, que mereciam a morte, agora este pecado, esta culpa é transferida então para a vítima que morre no lugar de Adão e Eva. Eu fico pensando, você lê o texto de Ellen White, que quando Adão e Eva pecaram, Satanás exultou. Porque se Deus, neste contexto, tivesse salvado Adão e Eva sem que a lei tivesse sido cumprida, Satanás diria o quê? Calma aí, tá bom, ele está sendo gracioso, misericordioso, mas ele está sendo injusto. Agora, se Deus condena Adão e Eva, ele falaria o quê? Ele está sendo justo, ok, mas ele não está sendo misericordioso e gracioso. Ou seja, a lei mata, a lei condena. Exato. Por isso que essa ideia ela é muito tremenda de se avaliar, né? Uhum. E Satanás conseguiu fazer algo ali que... tremendo, ele conseguiu colocar Deus num canto. Agora, Deus é sempre Deus, né? Enquanto Satanás achou que tinha colocado ele no canto, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Exato. É quando a criança de 1 ano e meio vai lá e pega alguma coisa com o pai olhando e pensa, dessa vez ele não me viu. Ele não me viu, exatamente. Ou seja, ninguém pega Deus de surpresa, então, né? nesse desdobramento do plano da redenção, Deus ele deu uma resposta definitiva. Eu posso ser gracioso, misericordioso e justo ao mesmo tempo através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E essa página aqui, ó, isso, louvado seja Deus. O Mensagem Escolhida 1:250 diz: Deus e Cristo sabiam desde o princípio da apostasia de Satanás e de sua queda e da queda de Adão mediante o seu poder enganador. Uhum. Então, desde lá de trás, não existia nem anjo, Deus já sabia disso. O plano da salvação foi elaborado, então, lá atrás, que a gente não sabe nem quando, nem existia anjo, para remir a raça caída e para dar outra oportunidade. Cristo, nessa reunião que aconteceu com a divindade, foi designado. A palavra designada é chave. Designado é alguém... comissionado a fazer algo. Exatamente. Alguém que comissiona alguém. Então, aqui a divindade comissionou Jesus para a cargo de mediador da criação de Deus. E essa palavra criação aqui ela é muito ampla no seu espectro. Quando fala assim, a criação de Deus não é só homem. Jesus seria o mediador da vasta criação, como a gente leu o texto ali. Destinado desde a eternidade a ser o substituto. Antes que o mundo fosse feito, estava combinado que a divindade de Cristo deveria ser envolta na humanidade. Então,
Amém. Satanás não pegou Deus de surpresa. Mas realmente ele conseguiu arquitetar um plano muito bem arquitetado, porque Deus não foi pego de surpresa e não foi colocado num canto, mas a criatura foi. Eu fico pensando, né, esses planos ardilosos de Satanás, eles se repetiram durante o ministério de Cristo, porque Satanás sempre quis colocar Cristo numa situação sem saída. Você tem o contexto da mulher adúltera, você tem a questão do próprio imposto. Nem né? ele como humano ele conseguia. Exatamente. Então, dai a César o que é de César, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Eu acho que é só um desdobramento daquilo que a gente vê em Gênesis 3, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus ele é maravilhoso neste grande conflito, revelando, não conquistando o grande conflito pelo seu poder, no sentido pela força, mas pela manifestação do seu caráter, da sua sabedoria, da sua graça e misericórdia. Vamos entrar na lição de quarta-feira, nesses momentos finais, mas, por favor, vamos ler esse texto avançando aí, claro. Com que intenso interesse foi essa luta observada pelos anjos celestiais e os mundos não caídos que estava sendo reivindicada a honra da lei. Não meramente para este mundo, mas para todo o universo e todo o céu, a cruz. Mas Satanás alcançou apenas o calcanhar. Não pôde tocar a cabeça. Por ocasião da morte de Cristo, Satanás viu que estava derrotado. Amém. Que eu tinha até falado. Uhum. Ou seja, ele sabia que ele estava derrotado. Viu que seu verdadeiro caráter foi claramente revelado diante de todo o céu e que os seres celestiais e os mundos que Deus criara estariam inteiramente, a partir dali, totalmente do lado de Deus. Resume bem esse texto, a ideia toda. Viu ele que suas perspectivas de influência futura junto deles seriam completamente eliminadas. Agora que é o ponto importante. A humanidade de Cristo demonstraria, através dos séculos eternos, a questão que liquidou o litígio. Ou seja, a humanidade de Jesus, você falando aí, eu me lembrei desse texto, né? Jesus humano, mesmo humano, Exato. ele conseguia colocar Satanás no lugar dele. Mas vamos E a gente tem isso, trazendo já para quarta-feira, né? A questão aqui, o contexto, né, do deserto da tentação, que revela de uma maneira que amplia, né, essa questão do conflito cósmico. O desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus também se revela nas narrativas da tentação. Então, o que a gente pode extrair ali da tentação, desse conflito? O que revela ali as 3 tentações que Cristo enfrentou, revelando aí de uma maneira mais ampla esse conflito cósmico? Lucas, né? O Lucas 4, até o autor cita. Lucas 4, 6. Esse texto aqui é um texto fantástico. Lucas 4. E disse-lhe o diabo, verso 6, dar-te-ei a ti este poder, toda a sua glória, porque a mim foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Ou seja, a senhora White comentando esse texto, ela fala que das 3 tentações, essa foi a mais difícil para Jesus suportar. Debilitado por 40 dias, isso já mostra o quanto Satanás é vil e baixo. E Jesus foi levado ao pináculo do templo e ali de maneira sobrenatural, ele viu a glória do mundo. E aí Satanás, em outras palavras, falou, olha, você não veio morrer por isso aqui? Não é o reino que você veio buscar? E Jesus certamente concordaria que sim. Falou, então, é só me adorar, que eu te dou tudo. Exatamente. E foi uma das tentações mais difíceis para Jesus, porque naquele momento ele poderia ter sido enganado a receber aquilo que ele veio buscar sem passar pela morte, né? Exatamente. E mostra também o grande desejo de Satanás, se prostrados, verso 7, se prostrado, me adorar. Então esse foi o grande desejo de Satanás, não adorar. O desejo dele sempre foi ser adorado, né? Ser reconhecido, ser valorizado. E é interessante pensar, né, que o ser humano muitas vezes revela isso, né? Assim, quantas pessoas têm um desejo tão grande de exaltação e de ser reconhecido, de ser acatado, de ser valorizado, né? Sim. E o verso 6, ele fala aqui, ó, porque a mim me foi entregue. Entregue por quem? Por Adão. Mas, na verdade, Satanás não recebe de maneira de legítima. uma maneira exatamente. Ele não é um herdeiro legítimo, ele é por usurpação, ele é um usurpador. E ele usou um engano, né? Não foi um conflito genuíno. Exatamente. Ele não lutou, tanto que ele foi para outros mundos e foi derrotado. Então aqui ele não foi um cavalheiro, ele não lutou mesmo, ele enganou. Exato. Ele enganou, ele usurpou o reino. Exatamente. Tá aqui cantando de galo, como fala lá na roça, né? Mas
ele usurpou o reino. Exatamente. Então, de fato, a Bíblia apresenta Satanás como o príncipe deste mundo, porque ele recebe, mediante a queda de Adão, recebe das mãos de Adão este domínio. Tanto que o livro de Jó apresenta Satanás como um representante, a linguagem, né? Eu venho de rodear a terra, uma linguagem de um rei que tem um exercício, que tem um domínio. Esse texto e a história de Jó fala mais quem é Deus do que quem é Satanás. Ainda que Satanás conquistasse de maneira não legítima, Deus não virou as costas e falou, olha, não é legítimo. Deus aceitou. Olha, Deus respeitou aquilo ali, né? Exatamente. E este domínio entregue a Satanás foi, então, resgatado, porque quando Cristo, antes de ascender aos céus, após sua ressurreição, ele diz o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Louvado seja Deus, ele é o segundo Adão. Recuperou o domínio. Ele recuperou o domínio perdido. Amém. Que maravilha, né? Louvado seja o Senhor. E para finalizarmos esta recapitulação, eu acredito que tem sido uma bênção. Para mim está sendo aqui, eu estou me regozijando, né, com a palavra do Senhor. E se você está gostando, deixe um like, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam estar participando aqui conosco. Se inscreve no canal também e ative as notificações. Vamos finalizar comentando quinta-feira a respeito da natureza do conflito cósmico. Como que alguém pode se opor ao Todo-Poderoso? Ele não é o Todo-Poderoso? Então esse conflito cósmico é um conflito de poder? Ou a Bíblia, por meio desses textos que nós lemos, revela que o conflito cósmico tem outra natureza? Como que a gente pode compreender essa temática aí? O senhor falou na questão de se opor a Deus, eu me lembrei de Jonas, né? Jonas tentou fugir de Deus entrando no porão do navio. Eu me lembro que às vezes quando eu vejo criança bem se escondendo assim com a mãozinha, né? Eu vi crianças pequenininhas assim, que às vezes vai brincar de esconde, aí esconde a cabeça, deixa o corpo de fora e fica lá. Ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo. Então o Jonas, né, ele fez isso, ele entrou no porão do navio para se esconder. O peixe depois engoliu ele, que ele foi jogado no mar, aí ele fala sobre o Salmo, que Deus vê tudo, tá em tudo, ou seja... Exatamente. É uma atitude infantil. A atitude de Lúcifer em se rebelar, eu acho que a inspiração foi muito bem sucedida quando disse que é um mistério. Porque não tem como, não tem como pensar de outra maneira. Ele contemplava a glória de Deus, a expulsão, isso é interessante comentar, Silverino, que a expulsão de Satanás e dos anjos dos céus, esse 1/3, foi o fechamento da porta da graça para eles, porque eles tiveram, nós não sabemos, faltam informações a este respeito, quanto tempo se estendeu este conflito no céu. O que temos é que foi longamente, né? Foi longo, porque Deus suportou longamente essa questão, mas antes do início, Satanás, por ser um anjo cobridor, e a gente pode lembrar aqui do propiciatório, dos anjos querubins que velam, né, a glória de Deus, com a outra asa fecha. Ele era um desses, né? Ele era um desses, ele era um anjo cobridor, ou seja, ele conhecia a glória de Deus, ele conhecia o caráter de Deus. E se manifestar de uma maneira contrária é um mistério, que se a gente tentar explicar, a gente vai justificar o pecado e a gente não vai compreender porque é demasiadamente profundo. Porém, esse conflito, a natureza dele não pode ser poder. Porque é a mesma coisa de disputar o meu poder com de uma barata. Qual que é mais forte, qual que é mais poderoso, né? Exatamente, é isso aí. Totalmente desproporcional, é ilógico. Então, tanto que eu conheci um rapaz muito próximo a mim, um grande estudioso da Bíblia. E ele acreditava que o pecado fazia parte da criação. E é claro que a gente não concorda com isso. Mas ele acreditava, ele achava tão descabido uma barata querer lutar com um fisiculturista de 200 quilos, Exato. que nem isso dá para poder colocar a proporção, que ele falava, eu acredito que o pecado fez parte da criação de Deus como um elemento para trazer estabilidade para o universo. Aí ele usava, inclusive, texto igual do Verdade sobre os Anjos, que eu li aqui, que o senhor leu, na verdade, que o pecado não se levantará uma segunda vez, ou rebelião por causa da cruz. Então ele acreditava que realmente o pecado estava no plano de Deus, a morte de Jesus para trazer perpétua salvaguarda. Claro que eu não concordo com isso, não creio nisso. Mas é um argumento interessante, porque é muito impensável você conceber que um ser como Lúcifer, conhecendo o poder de Deus, a bondade de Deus, a abnegação de Deus, ele achar que Deus era tirano, arbitrário, não tem como entender realmente. Exatamente. E a gente vê que essa natureza, de fato, do conflito é um embate, vamos dizer assim, um conflito de manifestação de caráter. Quem é quem?
Deus usando o amor, Deus usando a misericórdia, Deus usando a graça, Deus usando a justiça, enquanto Satanás usa o engano, ele usa a persuasão num sentido até ardilosa, e é um conflito de caráter, né? Quem que é quem? Né? A quem vamos prestar a nossa obediência, a nossa adoração neste grande conflito? É uma questão mais, vamos dizer, intelectual. É um conflito de uma natureza que revela quem é quem. É do caráter, não de embate de poder. Porque se fosse isso, certamente Satanás já teria sido destruído. E aproveitando isso agora, é hora de eu perguntar. Sim. Só para você dar a sua opinião mesmo. O senhor acredita que a batalha foi física ou espiritual? Porque muitas pessoas já me perguntaram isso. Se foi batalha física ou espiritual. Eu tenho um entendimento lá de Apocalipse 12, quando diz que houve peleja, a palavra ali, quando você vai buscar na raiz, é um embate físico mesmo. No sentido, não é porque a batalha tem uma natureza racional, moral, nessa manifestação de quem é quem do caráter, que não possa haver embates físicos. Porque quando houve, vamos dizer, o decreto, a expulsão de Satanás, ele deveria ser expulso juntamente com aqueles anjos que se rebelaram, houve resistência. Mas nessa resistência, então, houve peleja num sentido físico e literal. Eu entendo dessa forma. Nossa. E eu acredito que até hoje há uma contenção. Eu creio em nome de Jesus que você, eu que cremos em Cristo, temos a proteção dos santos anjos e há uma contenção desses santos anjos para que os demônios não destruam nossa vida. A gente vai trabalhar isso na próxima semana, eu acredito que vem trazendo esse aspecto dos limites dentro deste grande conflito, mas eu entendo sim que há um conflito físico e literal, sim. Eu fiquei aqui, enquanto o senhor falava, fiquei aqui pensando, né? Chega a doer o coração imaginar anjos que viveram uma eternidade juntos e agora ter que expulsar aquelas pessoas que um tempo antes amavam e compartilhavam. Quem sabe por milhares de anos, a gente não sabe quanto tempo. Muito doído. Imagina só a nossa situação. Expulsar aqui. Uma pessoa da casa, que você é um... Você ama. Imagina que no IAG a gente vive um relacionamento tão maravilhoso e se tem que expulsar alguém a pontapé. Isso... Mesmo. Que coisa terrível, meu pai. Sim, vamos então para as considerações finais. É um tema maravilhoso, amplo. Eu quero novamente apresentar este material que temos aqui, o Conflito Cósmico, de autoria do Silverino Kiel. Se você quiser ter acesso a este conteúdo, entre em contato conosco. Nós temos aqui também este livro, A Grande Controvérsia. Temos até um projeto relacionado a ele, chamado Folhas de Outono. Você faz as suas doações e nós entregamos este material. Milhares de pessoas têm sido alcançadas. Ano passado, cerca de 400 mil livros, A Grande Controvérsia, foram entregues. E este é o lançamento, O Desejado de Todas as Eras, uma tradução maravilhosa de um livro muito conhecido, O Desejado de Todas as Nações. Temos este material aqui também editado e publicado, uma tradução fidedigna dos escritos da irmã White. Acesse porque este material tem aqui, olha que coisa linda, ilustrações. Ele é um livro ilustrado e ele revela também esta temática do grande conflito. Vamos para as considerações finais, Silverino? Considerações finais a respeito da recapitulação desta semana. Bom, eu quero estimular cada um de vocês a estudar o tema do grande conflito. A lição trouxe, claro que de maneira limitada, e com certeza era a proposta mesmo, porque esse assunto ele é muito amplo. E o livro Obreiros Evangélicos, se eu não me lembro a página, a senhora White fala que nós deveríamos conhecer profundamente o tema do grande conflito. Então, eu incentivo vocês a buscarem informações, a buscarem conhecimento, porque eu acredito que o tema do grande conflito como um todo pode responder muitas perguntas e talvez até mudar a sua concepção do que é o perfeccionismo. Então, que Deus possa conduzir a sua mente e guiar cada um de vocês à gema da verdade, em nome de Jesus. Amém. Silverino, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua participação, por você ter assistido até aqui. Não se esquece de deixar o like, compartilhar este conteúdo, deixar também seus pedidos de oração, seus comentários, seus acréscimos, porque eu acredito que tem muitos textos que nós não trabalhamos, que poderiam ser acrescentados. Então, nos ajude a enriquecer esta recapitulação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nos encontraremos então na próxima semana, na lição de número 10. Aqui finaliza então o estudo Lições para a Eternidade. Que Deus abençoe a vida de todos nós. IAG, juntos avançaremos.